Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que curtam esse áudio, que se inscrevam no canal e que também ativem as notificações. A palavra do Senhor nos diz assim no primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, no verso de número 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei Salomão: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. A nossa busca pela restauração, a busca pela reconciliação para que um lar seja refeito após ter acontecido a separação, ela é uma verdadeira batalha, é um verdadeiro julgamento, onde existem duas partes que querem coisas distintas, porque o lado que se separou quer o fim, obviamente, daquilo tudo, daquela história, e o lado que está buscando a restauração quer que aquilo prossiga, não quer o fim, não quer que as coisas terminem. E o lado que busca a restauração se apresenta diante do Senhor, né, que somos nós, e colocamos diante do Senhor que em nossas orações pedindo a restauração. O outro lado não, está lá vivendo a vida dele, a vida dela, e enfim, para eles é página virada, né, e o assunto morreu. E quando nós trazemos para dentro desse texto que foi lido, nós primeiro vamos contextualizar um pouquinho o texto. Salomão, ele se torna rei de Israel e ele se defronta com uma situação de um julgamento de duas mulheres que eram prostitutas. Elas moravam juntas, e a palavra fala que não só moravam juntas, como moravam sozinhas. Uma teve um filho, e 3 dias depois que essa primeira teve o filho, a segunda teve um filho. Essa segunda que teve o filho dela era mais novo, ela deitou sobre a criança e a criança morreu. E na madrugada, né, ali não havia luz, né, obviamente, então ela na madrugada ela trocou as crianças, ela colocou no colo da outra mãe, cujo filho era vivo, o seu filho, né, o filho dela, que estava morto, e pegou o menino vivo para ela. E isso gerou toda essa contenda que foi conduzida, todo esse conflito que foi levado até Salomão, para que Salomão julgasse essa situação. Quando Salomão ele vê, né, ele escuta, ele ouve as duas partes, ele manda que seja trazida uma espada. E quando ele diz: olha, vou fazer o seguinte então, vamos dividir a criança ao meio, e a gente dá metade para uma e a metade para outra. A palavra nos fala que a mulher cujo filho era vivo, ou seja, a verdadeira mãe, ela diz: Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, de modo nenhum mateis. Ela preferia ficar sem a criança, mas que a criança ficasse viva. Um óbvio instinto materno, né? Isso, claro, é claro que a mãe ia preferir isso. Já a outra, ela disse o seguinte: que não seja nem meu e nem teu, divide a criança. Em outras palavras, mata a criança. Ela não estava se importando com a criança viva, ela queria que a criança morresse, até mesmo porque não era o filho dela. E quando Salomão ele ouviu, né, ele viu na verdade a reação, e aí não mais a ação, porque a ação normalmente é algo premeditado, pensado. A reação não, é espontâneo. E a reação das duas foi bem divergente, né? Foi bem diferente. Uma reagiu pela vida, a outra reagiu pela morte. Uma desejou a vida, a outra desejou a morte da criança. E não é assim também? Um cônjuge não está desejando a morte do casamento, a morte da história, a morte da família, e o outro não deseja a vida? Foi da mesma forma com que aconteceu isso naquela situação, e aquela situação foi apresentada a Salomão. Acontece nesse momento no nosso deserto, na busca pela restauração. Alguns detalhes eles precisam ser observados. Primeiro, a gente pode pegar essas duas mulheres e comparar com o casal, né? Porque o casal é isso mesmo, porque um quer a morte, o outro quer a vida. Um quer a separação, né? Que a criança seja dividida, separada literalmente, e o outro não, o outro quer que a criança esteja viva, né? E o primeiro detalhe que nós podemos observar é que aquelas duas mulheres elas moravam sozinhas dentro da casa. E quando ocorreu o que ocorreu, a palavra fala que estranho nenhum estava na casa com elas, no verso de número 18, senão as duas dentro daquela casa. E aqui fica o primeiro detalhe, que o casamento ele pode ter vários agentes, né,
que trouxeram dificuldade, mas a culpa, a verdadeira culpa, para que acontecesse o que aconteceu, para que a destruição entrasse dentro da casa, para que a morte entrasse dentro da casa, que a morte entrou dentro daquela casa, mas só tinha as duas. Quando a morte entrou dentro do lar, dentro da casa e da família, a culpa, ela realmente é dos dois. Porque num casamento ninguém erra sozinho, né? Só tinha os dois, só tinha o marido e a mulher. E aqui eu estou usando de um simbolismo com essa situação dessas duas mulheres e a situação do casamento, onde existem duas partes. Assim como havia duas partes, existiam duas partes. Então, só haviam os dois, né? Os dois que erraram, foram os dois. E tudo isso se deu, né? Toda essa confusão, ela aconteceu no momento onde não havia a bênção do Senhor sobre o lar. Não havia a direção do Senhor sobre o lar. A palavra fala o seguinte, o salmista ele expressa: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. O salmista ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, e aí não é a Bíblia o livro físico, mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que aconteceu, quando aconteceu, né, que foi a troca dessas duas crianças, quando uma mãe ela deitou sobre o seu filho e matou e roubou o filho da outra, isso tudo se deu quando? A palavra fala que isso tudo se deu à meia-noite. A ausência da luz, a ausência do próprio Senhor Jesus, porque Jesus ele é a luz do mundo. Quando o Senhor Jesus ele não se faz presente dentro de um casamento, dentro de um lar, a ausência da luz, quem se faz presente é o inimigo. E a gente pode observar que o inimigo ele entrou nessa situação quando a gente vê que houve a primeira coisa que aconteceu. A mãe deitou sobre o seu filho e ele morreu. E a segunda coisa, ela foi e roubou o filho da outra. O adversário ele vem para fazer três coisas: matar, roubar e destruir. E era exatamente esse o projeto que ele queria cumprir ali naquela situação. Ele matou, né? Havia já a morte de uma criança, havia o roubo, onde a criança da outra foi roubada, e a destruição. Ela seria completa, né, quando a outra criança também morresse. A outra criança também fosse ali dividida, né, como era o desejo da mãe que tinha perdido o seu filho. Então o adversário ele preparou um projeto. A partir do momento que houve ali a ausência da luz, o adversário, que é o príncipe das trevas, ele preparou um projeto de destruição. Outro detalhe, irmãos, é que a própria palavra diz que a mãe cujo filho ainda estava vivo, né, a mãe boa, vamos dizer assim, ela teve o seu filho primeiro. E depois de 3 dias a outra teve o seu filho. Então o filho dessa primeira mãe, ele era um pouquinho mais velho do que a criança que morreu, né? A criança viva ela era um pouquinho mais velha. E a gente sabe que recém-nascido dá uma diferença, né? A criança recém-nascida, como era a criança que a mãe deitou em cima dela e ela morreu, ela é uma criança bem enrugada, ela demonstra ali que ela é recém-nascida. Por mais que sejam apenas 3 dias, dá uma diferença, dá para poder reconhecer que a criança ela já fica mais coradinha, né? Aparentemente dá para ver que há uma diferença, né? Que há uma certa maturação maior. O irmão e a irmã que busca a restauração, por que nós estamos no deserto? Porque havia em nós uma maturidade, uma estrutura, né, maior, e talvez até um entendimento um pouco maior sobre a questão da família. E essa diferença de idade a gente pode trazer para dentro desse contexto como até mesmo a estrutura para suportar o deserto. A estrutura, a outra criança, ela era ainda muito prematura, e a criança que morreu, mas a criança viva não. A criança viva, ela já tinha uma maturação maior. E Deus ele nos trouxe ao deserto porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós, né, pela graça dele, podemos suportar. Né? Podemos suportar. Mas se fosse o outro, ele não suportaria. Por isso que somos nós que estamos no deserto buscando a restauração. E todo esse quadro, esse cenário, ele foi levado para o rei Salomão, que havia ali uma divergência, né? Quem é a mãe, afinal de contas? Ninguém sabia quem era a mãe e quem não era. O que se sabia é que uma tinha perdido seu filho e a outra, o filho estava vivo. Mas para saber quem era a mãe do filho vivo e quem era a mãe do filho morto, essa era a grande questão, né? Quando há separação, a batalha da razão começa. Quem é que está com a razão, quem não está com a razão. Claro que o irmão que busca a restauração é a irmã que busca a restauração. A última coisa que a gente precisa ter nesse momento é razão. A gente precisa ter revelação, não razão. Se for entrar na razão, na briga do cônjuge,
né? Eles às vezes saem falando um monte de coisa, falam que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, né? Que a criança vive deles, que na verdade a culpa não foi deles, que não foram eles que deitaram em cima da criança, né? Porque a mãe que matou a criança, ela deitou em cima da criança. Mas eles falam que não foi eles que deitaram, não foram eles que deitaram em cima da criança e mataram a criança. Não fui eu. Olha, a culpa não é minha, a culpa é dela, a culpa é dele, né? E aí acusa o irmão e a irmã que está buscando a restauração. De que o irmão e a irmã que matou, que acabou com o casamento, que destruiu a família, e não foi eles. A escolha não é deles, a opressão não entrou no coração deles, não. Foi o irmão e a irmã que está buscando a restauração. Então essa causa ela é apresentada diante de Salomão. Salomão aqui, e aqui eu quero abrir um parêntese, naquilo que ele não pecou, ele é tipo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E é ele quem esquadrinha o coração do homem e traz a verdade à tona. É o Espírito Santo. Ele que faz esse scanner, né, na vida do homem e traz a verdade à tona, que revela os segredos do coração do homem. É só o Espírito Santo de Deus quem faz. Então quando essa causa ela é apresentada ao Espírito Santo, é isso que nós estamos fazendo, buscando a restauração. O rei Salomão, ele se usa de um artifício bem interessante. Quando ele escuta, né, a causa da mãe, de uma mãe e da outra mãe, ele fala o seguinte, no verso 24: E disse o rei: Trazei-me a espada. E trouxeram a espada diante do rei. E quando a espada ela entrou no ambiente, quando ela entrou no recinto, quando ela entrou na sala do rei, a verdade entrou junto com a espada. A espada é a Bíblia, a espada é a palavra. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer uma espada de 2 gumes. E ela entra lá no íntimo do homem e discerne, entre juntas e medulas, e discerne, né, as intenções, o coração, os pensamentos. Essa é a espada, é a palavra de Deus. É quando Deus, pela sua palavra e a ação do Espírito Santo dele, ele traz a verdade. Ele convence o homem pecador do seu pecado. Então, foi o que aconteceu ali. Quando a espada ela chegou, a sentença de Salomão foi a seguinte: olha, vamos dividir a criança. Vamos dividir a criança. A gente divide da metade para um e metade para outra. Só que detalhe, a criança ia morrer. A mãe de verdade, no instinto materno, ela falou: olha, dai a criança viva. Ah, meu Senhor, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. A outra, que não era a mãe verdadeira, que já tinha perdido tudo, né? Que o filho tinha morrido, ela diz o seguinte: nem teu e nem meu seja. Dividi-o antes. Ela quer que divida a criança. É o momento em que nós estamos orando. Esse momento onde as duas mães elas vão à presença do rei, é o momento em que nós vamos à presença do Senhor. E colocamos a outra pessoa também. Falando assim, ó, tá aqui, ó. Ele ou ela, né? O irmão ou a irmã, o marido ou a esposa, né? Eles querem a criança morta. Mas, Senhor, eu quero a criança viva. Eu quero a criança viva. Senhor, dá ela viva. Não mate a criança. Não deixa morrer o meu sonho, não deixa morrer o meu casamento, não deixa morrer a minha família, não deixa morrer a minha história, não deixa morrer meu relacionamento. Não deixa morrer, Senhor. Dá a criança viva. E, irmãos, quando Salomão ele dá a sentença a decisão acerca dessa situação dessas duas mulheres, é tão linda e a palavra ela é tão maravilhosa que o rei Salomão, no verso 27, ele diz o seguinte: então disse o rei: dai este menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Ele repete exatamente as mesmas palavras da verdadeira mãe no verso 26, quando ela diz assim: ah, meu Senhor, dá-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Ele repete. E isso mostra que Deus ele escuta as nossas orações. E isso nós podemos trazer para a nossa situação. Da mesma forma com que ela pediu, lhe foi dado. A sentença de Salomão foi da mesma forma que a verdadeira mãe pediu. Isso quer dizer o seguinte, que da mesma forma que nós temos orado, da mesmíssima forma, e nós temos visto isso. Quantos testemunhos que os irmãos relatam, que depois que o casamento é restaurado, que o Senhor fez igualzinho, o irmão pedia, igualzinho a irmã pedia nas orações. É a mesma sentença que o Espírito Santo ele vai trazer. A sentença da vitória, da criança viva, não da criança dividida. O outro quer a criança dividida. Mas o irmão e a irmã que está buscando a restauração quer a criança inteira, viva, e não morta, dividida. Não quer separar, não quer dividir. E o Espírito Santo, no momento correto, como Salomão ele veio, né, com a espada, a verdade, né, ele vai trazer a verdade à tona. O Espírito Santo, ele, no momento correto, vai trazer a verdade à tona e a sentença será dada.
Dai a criança viva. É vida e não morte. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz, Senhor Jesus.